queridos, eu sou Heraldo Gabri, pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Graças a Deus, é mais um vídeo, hoje é quarta-feira, é o nosso segundo vídeo da semana, dando continuação ao arrebatamento da igreja. Nós queremos falar hoje sobre a quarta parte do nosso cronograma. Só que antes de nós gravarmos o vídeo propriamente dito, preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, Aos Confins da Terra, faça a sua inscrição por gentileza. Nos ajude aí se inscrevendo no YouTube, nosso canal. Nos ajude a assistir o vídeo e gostando, fica aí o pedido de você compartilhar esse vídeo, fazendo a sua inscrição no canal. Acione o sininho para receber os nossos vídeos às segundas, quartas e sextas. E é claro, compartilhe com o maior número possível de pessoas, tá? Nós queremos hoje continuar com essa série de vídeos sobre o arrebatamento da igreja. Hoje é a quarta parte. Na última segunda-feira, que foi o último vídeo, nós colocamos quem seria buscado no arrebatamento. E hoje nós queremos colocar o seguinte: quem será deixado no arrebatamento? Falamos sobre quem será buscado. E hoje nós queremos falar sobre quem será deixado no arrebatamento. Existem algumas palavras que eu preciso, antes de qualquer coisa, ler para nós. Veja bem o que fala aqui em Apocalipse capítulo 3, versículos de números 10 e 11. Olha o que ele fala: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo de números 10 e 11. Olha também o que diz em Lucas capítulo 17, versículo de número 34 a 36. Verso 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. 35. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. E o 36. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Queridos, tanto o que nós lemos agora, Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11, quanto Lucas 17, 34, 35 e 36, faz alusão a uma promessa de retirada de alguém. Ou seja, faz uma promessa de um arrebatamento da igreja. E aqui ele deixa, alguns pormenores. Por exemplo, digo-vos que naquela noite estarão dois. Essa noite aqui é uma noite espiritual. Não quer dizer que será noite em trevas, mas uma noite espiritual. Um momento em que será decisivo. É como se nós falássemos sobre os momentos em que a Bíblia trata de eira na sua palavra. Eira é lugar de decisão. Então, aqui está falando sobre essa eira, a eira da decisão. E hoje eu quero ler com você aqui só um minuto, por gentileza, que eu justamente aqui em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo de número 13. Presta bem atenção nessa leitura. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes:
Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. E no 13, no final do versículo, ele diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem, queridos. A pergunta de hoje é a seguinte: quem será deixado no arrebatamento? Posso responder com toda a clareza e franqueza do mundo: todos os insensatos. A palavra insensato, ela vem de insensatez. Insensatez é você não meditar e não insistir em alguma coisa. É você não dar crédito a determinada coisa. É você não ser sensato com determinado assunto. A insensatez é fazer pouco caso de determinada coisa. Nós temos tido e visto vários tipos de insensatez pelo mundo, tá? Uma grande insensatez, a escravidão humana. O Brasil foi palco disso, foi o último país no mundo a abolir a escravatura. Insensatez. Aquela questão dos judeus, do grande genocídio lá em que o Hitler e seus asseclas promoveram a perseguição e a consequente morte a todo o povo judeu, tentando acabar com a raça dos judeus e tentando implantar uma raça ariana exclusiva sua. Insensatez. Nero tocou fogo em Roma, culpando os cristãos da época. Insensatez. Muitas coisas podem ser classificadas como insensatez. Mas eu digo para você que nos assiste neste momento, a maior insensatez hoje é nós negligenciarmos a palavra de Deus. A carta do autor aos Hebreus, em determinado momento, ele fala o seguinte: que faremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu responderia, falando de outra forma: que grande insensatez seria a nossa negligenciando tão grande salvação. Por quê? Porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela há de se cumprir. Um grande arrebatamento está sendo pregado, um rapto da igreja está sendo pregado, e nós temos plena convicção que isso está prestes a acontecer. Como eu conversei com uma pessoa ainda ontem, através do YouTube, e ela me perguntou: pastor, o senhor acha que seria neste ano? Eu respondi para ela, aliás, eu até fico feliz dela ter entrado nessa questão, porque ela mostrou para mim que ela está preocupada com isso. E eu aconselho a todos que nos assistem, se preocupem realmente com o arrebatamento, porque é um caso real e há de acontecer. Não é história com E, é história com H. A história bíblica é uma história com H. Fatos que aconteceram e fatos que estão acontecendo e hão de acontecer. E nós temos visto grandes exemplos de que o final das coisas estão por vir. Nós temos visto coisas acontecerem na terra que não aconteciam no passado. Já aconteceram muitas coisas, mas hoje a sequência é de uma conformidade extraordinária. Está acontecendo fato atrás de fato. Lembra-nos o processo da mulher prestes a dar à luz.
Quando ela está próximo a dar à luz, quando ela está começando a entrar nesse processo do parto, ela tem uma dor de parto aqui, aí 2, 3 dias, uma semana depois ela tem mais uma dor de parto, até o momento em que as dores de parto passam a ser subsequentes, passam a ser cotidianas, uma atrás da outra, e o mundo está entrando nesse processo. O mundo está prestes a presenciar o maior fato, o maior acontecimento da história de toda a humanidade, o grande arrebatamento da igreja, acontecendo com o Senhor Jesus vindo nos ares e chamando a sua igreja para junto dele. Então, queridos, semana passada, quem será buscado no arrebatamento? Nós falamos sobre algo. E hoje nós vamos comentar rapidamente quem será deixado no arrebatamento. Em sua história, as virgens sabiam. Em sua história, as virgens sábias e as insensatas, Jesus nos mostra claramente que nem todos os crentes serão tomados no arrebatamento. As virgens insensatas são as que serão deixadas. Estes são aqueles que não têm uma vida, baseada pela palavra do Senhor e escondida com Cristo em Deus. Embora eles tenham boa aparência, vão à igreja constantemente, dê os seus dízimos, pagam as suas obrigações, dê as suas ofertas, vivem em pecado no oculto. Ainda fazem o que sabem e fazem o que é errado. Praticam a injustiça, sabendo que a injustiça não é correta diante de Deus. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 3. Eles foram felizes, se contentaram apenas em ter o bom testemunho diante de dois homens com uma vitória sobre o pecado óbvio, o pecado exterior. Queridos, o que é o pecado óbvio? O que é o pecado exterior? O pecado óbvio, o pecado exterior, é aquele pecado que você olha para mim e você vê que eu estou pecando. Porém, existe aquele pecado oculto, aquele pecado que só o Senhor sabe que eu estou pecando. Eu posso te dar um exemplo aqui bem chulo, bem claro. Eu estou diante da presença de alguém, aparece para mim uma coisa fácil, ou eu como homem vejo uma mulher bonita, por estar na presença de alguém, eu nem olho, eu fico na minha. Eu externo uma santidade e as pessoas olham para mim e falam, poxa, como esse pastor é santo, olha só, ele nem olha. Mas deixa estar, querido, que se acontecer o mesmo quadro e não tiver ninguém presente, só eu e aquela mulher, ou eu e aquela coisa cobiçada por mim, eu já não me preocupo em externar esse pecado, porque esse pecado está oculto em mim. Eu não santifiquei a minha vida para que a minha vida fique escondida em Jesus com Deus. E o que aconteceu com as 10 virgens? Se nós formos trazer para hoje, as 10 virgens eram 10 mulheres cristãs, eram 10 mulheres que frequentavam as igrejas, todas vestiam a mesma roupa, todas tinham a mesma aparência, todas carregavam a lamparina, porém, somente 5% delas estavam carregando o seu depósito de azeite cheio, para o caso da lamparina começar a falhar o fogo. E o que aconteceu? Olha a demora que está acontecendo para a igreja ser arrebatada. A promessa é desde quando Jesus assumiu os céus. Varões galileus, esse Jesus que vós estão vendo hoje assumir o céu, há de voltar da mesma forma. Desde aquele dia, a humanidade aguarda a volta de Jesus. E olha quantas pessoas nasceram, cresceram, viveram, morreram. Quantas pessoas nasceram, casaram, se deram em casamento. Quanta coisa aconteceu no mundo, quantas guerras, quantas coisas aconteceram nesse mundo. E o Senhor Jesus não voltou. Então, queridos, o que aconteceu? Nós estamos dentro de um funil.
O nosso tempo hoje, comparado a um funil, nós nessa época em que varões galileus, esse Jesus, nessa época, nós estávamos na borda do funil, nós estávamos começando a pensar em entrar num redemoinho espiritual. Olha quanta coisa aconteceu, se é que você está me entendendo. Hoje, querido, quer dizer que nós estamos já no gargalo desse funil, nós estamos prestes a ultrapassar esse funil. Isso significa que essas 10 virgens eram 10 mulheres que estavam preparadas aparentemente para se encontrarem com o noivo Jesus. Porém, nem todas as 10, apenas as 5 tinham azeites nas suas lamparinas. Quando o noivo bateu a porta, alguém gritou: eis que vem aí o noivo. As 10 se levantaram, as 10 se prepararam, as 10 arrumaram as suas vestes, arrumaram o cabelo, prepararam o seu corpo, se prepararam todo, mas as 10, quando olharam para suas lamparinas, apenas a lamparina de 5 estavam acesa. E as outras 5 estavam apagadas. A lamparina das 5 que estavam acesa era a lamparina das 5 prudentes. Elas estavam acesas e tinham azeite nos seus depósitos. A lamparina das outras 5 que estavam apagadas, elas, além de estar com a lamparina apagada, no depósito delas não tinha azeite. O azeite é o quê? É a presença do Espírito Santo. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. E eu pergunto para você, como igreja de Jesus, como é que está o seu depósito de azeite hoje? Como é que está a sua lamparina hoje? Está apagando? Não tem problema, corre! Ainda dá tempo de você comprar azeite. Bote o joelho no chão, consagre a sua vida, busque a presença de Deus, busque o Espírito Santo para a sua vida, para que a sua lamparina volte a acender de novo, porque o Senhor Jesus está vindo buscar a sua igreja. Agora, presta bem atenção. 5 eram prudentes, 5 eram nécias, 5 eram prudentes, 5 eram insensatas. Que sejamos crentes, homens e mulheres de Deus, sensatos, e pensemos no grande arrebatamento da igreja. Largamos tudo, largamos o mundo, as coisas boas que o mundo tem para a carne, renunciamos a tudo aquilo. Para quê? Para perder a nossa salvação? Para descobrir que a nossa lamparina está apagada? Se for o seu caso, corre, ainda dá tempo de você encher a sua lamparina de azeite e o fogo de Deus voltar a se acender na sua vida. Que Deus abençoe você. Eu creio nessa palavra, você pode crer?